Olá, boa noite. Voltamos aqui, iniciando agora para gente encerrar a noite com chave de ouro, a nossa última palestra com o professor Helder Andrei. Já já ele vai entrar aqui com a gente. Mas antes, nós vamos fazer a realização do nosso sorteio de hoje. Vamos ver quantas pessoas aqui já tem com a gente. Tá subindo o número de pessoas. Bom, eu vou compartilhar a tela para vocês, para a gente fazer igual ocorreu ontem à noite, para a gente fazer da maneira mais transparente possível. Eu vou compartilhar minha tela, vou mostrar para todos vocês o passo a passo do carregamento e etc. Espera aqui. Vou compartilhar uma guia. Não vou compartilhar minha tela toda logo. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Amanda. Ó, acho que eu consegui compartilhar toda a minha tela. Então, estou aqui. A gente teve 5.831 comentários no post do sorteio. Vou colocar o post aqui. Nosso Pix de R$ 150. Quem está participando, cruza os dedos. Eu vou colocar o nosso para carregar. Está carregando. Assim que carregar, a gente fecha. Vou pedir para a Karine fechar os comentários do Instagram, do post do Instagram, do nosso sorteio. Enquanto esse momento carrega. Acredito que uns 2 minutinhos a gente tem tudo carregado. Só aguardar uns minutinhos. Eu espero que... O pessoal está comentando bastante. Então, acredito que quantas vezes mais vocês comentam, mais a chance de vocês ganharem. Óbvio. O sorteador, eu acredito que ele utilize uma ferramenta de ver qual comentários, né, qual user está mais frequente nos comentários. Então, quantas mais vezes vocês comentarem, maior é a chance de vocês ganharem. Hoje está demorando um pouquinho porque está com, né, quase 6.000 comentários, mas está indo até rapidinho também. Só lembrando vocês que amanhã é o nosso último dia de simpósio, tá bom? Amanhã nós começamos já pela manhã, 9 horas da manhã, a gente já tem a gente inicia com a nossa palestra. Nós tivemos uma pequena intercorrência com o nosso palestrante, nosso primeiro palestrante no dia da manhã, que seria o Rodrigo Taminato, falando sobre imunomodulação anticâncer. Só que, infelizmente, ocorreram problemas pessoais e ele não pôde comparecer, ele não irá poder comparecer, né? Então, nós fizemos uma substituição. Nós vamos ter um outro palestrante, um palestrante da UNB, um biólogo também, assim como o professor Helder, é um biólogo também da UNB, ele tem doutorado na parte de biologia molecular. E ele vai falar um pouco sobre o impacto da biotecnologia nos tratamentos antitumorais. Então, hoje as pesquisas de nanotecnologia para tratamento antitumoral, anticâncer, e vai ser um tema bem legal, vai ser um tema bastante interessante. Então, eu espero que todos vocês amanhã compareçam já pela manhã para a gente dar encerramento no nosso simpósio. E amanhã o dia está repleto de eventos interessantes, muito legais. E, inclusive, amanhã a gente vai encerrar com chave de ouro, porque todos os eventos são incríveis, nossos palestrantes são muito bons. E dar tchau para todos vocês, mas eu espero que depois que o evento se encerrar, vocês, né, não deixem de acompanhar a Liga. A Liga está sempre realizando eventos para trazer conhecimento para todo mundo acerca da imunologia. Eu espero que vocês tenham gostado, estejam curtindo até aqui as palestras que o evento está propondo. Nossos palestrantes são muito bons. Está sendo maravilhoso ter a adesão de vocês dentro do evento. E vocês podem, inclusive, comentar, mandar direct para a gente, do feedback que vocês estão achando, dicas, sugestões. A gente está sempre de ouvidos abertos para vocês, para a gente poder sempre estar melhorando. Ó, acho que carregou. Carregou. Karine, pode então fechar para a gente
lá o comentário do post. Fecha os comentários do post do sorteio. E agora, Karine, eu vou até colocar a Karine aqui já no coisa comigo. Karine entrou já. Maravilha. Eu estou entrando só nas telas erradas. Eu vou fazer o sorteio e a Karine, igual ontem, vai fazer a conferência se o sorteado está seguindo todas as regras, está seguindo o perfil da liga, está seguindo o patrocinador e está inscrito no sorteio. Então eu vou clicar aqui. Ai, não acredito! Ah, meu Deus! Eu não acredito! Realmente! A Ana Carolina, ela ganhou o sorteio de ontem também. Eu tô chocado. É porque também, gente, a menina, ela comenta a cada 30 minutos. A cada 30 minutos. Então, vamos só fazer um negócio. 24 horas. Karine, eu vou interromper o meu compartilhamento. Você já sabe qual é o user dela, né? Sim. Então, eu vou interromper o compartilhamento. E aí você pode compartilhar a sua tela. Ok. Ver se ela está seguindo a like. A gente já sabe, pelo menos até ontem, ela estava seguindo a liga. Sim. Okay. Tá seguindo a liga. Agora ver se ela está seguindo a nossa patrocinadora All Style. Não posso falar nada aqui. Pelo computador não tem como digitar o nome, né, Karine? Karine, tá me ouvindo? Oi, Bruno, desculpa, teve uma intercorrência aqui na minha internet. Tudo bem. Só falta a gente ver agora se ela está seguindo o patrocinador desse sorteio. Não tô conseguindo encontrar. Amigas, não vai ser aí não, né? Porque é seguidores. Né? Vou verificar através do celular. Aí é em seguidores, Karine tem que ir em seguidos. Aí é as pessoas que seguem ela, tem que ver se ela tá em seguidos. Ó, a Juliana também viu isso. Tá conseguindo me ouvir, Karine? Acho que deu um problema com a internet da Karine, gente. Espera aí que eu vou fazer o seguinte. Gente, só um minutinho para a gente poder ver aqui o que aconteceu com a Karine. Bruno, você tá me ouvindo? Tô. Eu consegui ver aqui pelo celular e ela está seguindo, sim, a liga e a loja. Espera aqui. Tá mesmo. Eu vou até compartilhar aqui a tela para vocês poderem ver. Eu acabei de achar ela aqui mesmo. Aqui. Seguidores do nosso patrocinador, que é o WoW. Ana Carolina. Ela tá seguindo. Então, a Ana foi a ganhadora dos 2 sorteios, gente. Realmente, essa menina fez por merecer. Ganhou os 2 sorteios. Então, agora, para a gente poder já dar início, vou chamar o professor Helder. Vou tirar aqui a Karine rapidinho.
Professor Helder, o senhor já está ao vivo. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. O professor Helder, ele é biólogo pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Ele é mestre em Biologia Microbiana pela Universidade de Brasília, doutor em Biologia Molecular também pela UNB, e trabalha com a linha de pesquisa em Bioquímica, Enzimologia e Biologia Molecular. E ele vai apresentar para a gente hoje a palestra Aspectos Biotecnológicos do Diagnóstico e Prevenção da Covid-19. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, trazendo conhecimento para o pessoal aqui. E eu passo a palavra para o senhor, uma boa palestra. Se o senhor quiser, você já pode fazer a apresentação da sua tela. Tá bom, muito obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite e também de parabenizá-los pela organização do evento. Vocês nos surpreendem cada vez mais com a capacidade de organização e a proatividade de vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Deixa eu começar a compartilhar aqui, então. Acho que minha tela já está aparecendo aí para vocês. Meu objetivo aqui hoje é conversar com vocês um pouquinho sobre alguns aspectos biotecnológicos relacionados ao diagnóstico e também à prevenção da Covid-19. Então, a partir de agora, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as bases da biotecnologia. Então, como que a biotecnologia funciona, quais são as ferramentas que são normalmente utilizadas para a manipulação de moléculas de ácido nucleico, visando a produção de proteínas, principalmente, e depois a gente vai transferir um pouquinho esse conhecimento que foi discutido para uma aplicação para a Covid-19. A biotecnologia é uma área muito ampla, é uma área multidisciplinar, então, longe de mim querer esgotar esse tema aqui com vocês hoje à noite. Mas eu acredito que nós vamos conseguir construir uma base sobre aplicações biotecnológicas relacionadas com a Covid-19. Primeira coisa que nós precisamos fazer, pessoal, é definir o que é biotecnologia. Quando a gente pensa nessa palavra biotecnologia, a gente imagina processos muito sofisticados, a gente imagina que é um ramo da ciência muito novo, né, que a biotecnologia ela surgiu no século XX, no século XXI, e na verdade a gente já utiliza processos biotecnológicos há muito tempo. Então, nós definimos a biotecnologia, né? Essa é uma definição da Organização para a Inovação em Biotecnologia. Nós definimos biotecnologia de forma simplificada como a tecnologia baseada na biologia. A biotecnologia ela aproveita processos celulares e biomoleculares para desenvolver tecnologias e produtos que ajudam a melhorar nossas vidas e a saúde do nosso planeta. Nós já utilizamos processos microbiológicos com uma função biotecnológica há mais de 6.000 anos para obter produtos alimentícios como cerveja e queijo e também preservar produtos lácteos. Então, pessoal, o processo de produção de pães e cervejas é um exemplo de aplicação biotecnológica. Nós utilizamos um processo biológico, ou seja, a capacidade fermentativa de leveduras e também de bactérias, para obter um produto que seja do nosso interesse. Tudo bem? Então, o que é o processo de produção de pão? Depois que nós misturamos a farinha com os outros ingredientes, nós adicionamos o fermento biológico. O que é o fermento biológico? É uma levedura, Saccharomyces cerevisiae,
que essa levedura vai fazer? Ela vai consumir alguns açúcares derivados da farinha de trigo, derivado do amido da farinha de trigo. Ela vai fermentar esses açúcares e ela vai produzir gás. O gás, ele vai se acumulando na massa e é o que faz a massa crescer. E o pão ter aquele aspecto esponjoso, aquele aspecto macio. A mesma levedura é utilizada para a produção de bebidas alcoólicas. A levedura vai fermentar açúcares e vai liberar etanol, álcool etílico. Então, esse é um exemplo de processo biotecnológico que nós utilizamos, nós desenvolvemos há milhares e milhares de anos, quando a biotecnologia não era sequer definida. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre como esses processos, utilizando micro-organismos e também manipulação do DNA, pode ser utilizado nesse foco para diagnóstico e também prevenção da Covid-19. Nós precisamos relembrar alguns conceitos básicos para a gente entender como essas técnicas biotecnológicas elas funcionam. Primeiro, nós precisamos relembrar um pouquinho sobre a estrutura das células. Nós temos 2 grupos de células: células procarióticas e células eucarióticas. As células procarióticas são representadas pelas bactérias. São células que apresentam uma estrutura muito simples, né? Elas não apresentam um núcleo e, portanto, o material genético, ou seja, o DNA, ele está presente aqui em contato direto com o citoplasma. Enquanto as células eucarióticas já são nucleadas, né? Exemplos de organismos que apresentam células eucarióticas. Nós, que somos os seres humanos, as plantas, os fungos, são células que apresentam um núcleo. E aqui no interior desse núcleo eu tenho o material genético, eu tenho o DNA, tá bom? É importante nós entendermos um pouquinho essa estrutura das células eucarióticas, porque daqui a pouco nós vamos retomar algumas características sobre essas estruturas. Todas essas células, elas apresentam uma grande biblioteca, que é o DNA. Então, as células, elas apresentam um conjunto de moléculas de DNA que contém todas as informações necessárias para que essas células possam funcionar corretamente. Então, a célula utiliza essa informação que está armazenada na molécula de DNA para produzir proteínas e também para se reproduzir. Então, nós temos o fluxo de informação genética da célula, tudo bem? Que representa como a célula utiliza a informação genética para que ela possa sobreviver, para que ela possa funcionar corretamente e para que ela possa se reproduzir. Durante a reprodução celular, uma célula vai dar origem a 2 células filhas. Nesse momento da reprodução, essa célula vai realizar o processo de replicação ou duplicação do DNA. Por que a célula precisa duplicar a DNA? Por que a célula precisa fazer 2 cópias dessa biblioteca? Porque cada uma das células filhas precisa receber uma cópia desse DNA para que elas possam sobreviver corretamente. Então, essa é uma informação essencial. Aqui no processo de replicação do DNA, nós temos uma enzima que é muito importante. É a enzima DNA polimerase. A enzima que vai produzir novas moléculas de DNA a partir dessa molécula de DNA que já existe, a partir dessa molécula de DNA pré-existente. E quando a célula não está se reproduzindo, quando ela está metabolizando, obtendo energia, a célula ela utiliza a informação genética para a síntese de proteínas.
Então, a célula contém um conjunto bem grande de proteínas, dentre as quais nós temos várias enzimas, e essas proteínas, elas são importantes para que a célula possa funcionar corretamente. No caso das células humanas, nós temos várias doenças que surgem porque proteínas não são produzidas corretamente. Por exemplo, a anemia falciforme, que é uma doença onde nós temos uma produção de uma forma defeituosa da hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina é a proteína que é responsável pelo transporte de gases no sangue, como é o caso do gás oxigênio. No caso da anemia falciforme, a hemoglobina é produzida em uma forma alterada por conta da mutação de um aminoácido, e isso faz com que a forma das hemácias seja alterada. Em baixas tensões de oxigênio, as hemácias apresentam um formato de foice, o que traz várias consequências patológicas para os portadores dessa mutação. Então, aqui no DNA, nós temos receitas para que as proteínas possam ser produzidas corretamente. O DNA das células é como se fosse um grande livro subdividido em milhares e milhares de capítulos, e cada capítulo contém a informação necessária para que uma proteína seja produzida corretamente. Esses capítulos que contêm a informação necessária para a produção das proteínas, nós chamamos de genes. Então, os genes são as unidades funcionais básicas da informação genética. Então, os genes contêm as informações necessárias para a síntese das proteínas. Toda vez que a célula precisa produzir uma proteína, ela vai fazer um processo que é chamado de transcrição, ou seja, ela vai transcrever, ela vai passar a limpo a informação genética que contém na região codificadora do gene, ela vai transferir essa informação genética para uma molécula de RNA. Os genes, eles são formados por 3 regiões. Uma região promotora, que é a região inicial do gene, que contém as informações para que o processo de transcrição possa ser iniciado. Uma região codificadora, que é uma região mais interna, que é a região que contém, de fato, a informação para a síntese da molécula de RNA, e uma região terminadora, que é a região que indica o final do gene e, consequentemente, delimita o final do processo de transcrição. Então, durante o processo de transcrição, apenas a região codificadora é utilizada para a produção, para a síntese de uma molécula de RNA. E essa molécula de RNA, posteriormente, ela vai ser traduzida em uma proteína. Então, é dessa forma que nós temos a informação genética se transformando em uma proteína, né? Por que é preciso, é importante que as proteínas sejam produzidas com base na informação genética? Porque toda proteína, ela é formada por uma sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos tem que estar em uma ordem muito bem estabelecida, numa ordem precisa, para que a proteína possa se dobrar corretamente e, consequentemente, exercer a sua função. O que acontece lá no caso da anemia falciforme é justamente porque eu alterei a sequência de aminoácidos. Se eu tenho uma sequência de aminoácidos diferente, eu tenho uma proteína diferente. Tá bom? Em alguns vírus, nós temos uma enzima que é chamada de transcriptase reversa, que vai fazer o processo contrário. Nós temos alguns vírus, como é o caso do vírus HIV, que vai fazer o processo de transcrição reversa, ou seja, a enzima transcriptase reversa, ela vai sintetizar uma molécula de DNA a partir do RNA.
Então, é um processo de transcrição reversa que existe lá no grupo dos retrovírus, tá bom? Então, esse que é o mecanismo básico pelo qual as células utilizam a informação genética. E aqui em biotecnologia, pessoal, é importante, justamente por isso que eu estou fazendo essa revisão inicial dessa parte básica com vocês. Aqui em biotecnologia, nós vamos essencialmente manipular esse fluxo da informação genética das células em nosso favor. Eu costumo falar que nós atuamos como se fôssemos vírus nas células. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele não tem a capacidade de se reproduzir quando ele está fora da célula. Mas quando ele está dentro de uma célula, quando o vírus injeta o seu material genético no interior de uma célula, ele consegue escravizar aquela célula para que ele possa produzir novas partículas virais. Nós atuamos como vírus, nós vamos escravizar as coitadas das células, mas é por uma causa justa, é para que a gente consiga melhorar um pouquinho de vida. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho agora sobre algumas técnicas e ferramentas que são utilizadas em biotecnologia para a manipulação de ácidos nucleicos. Nós temos aqui algumas enzimas que são muito utilizadas para essa finalidade. As enzimas que nós chamamos de endonucleases de restrição são enzimas que apresentam a capacidade de cortar o DNA. Então, esse nomezinho nuclease, ele se refere às enzimas que cortam a molécula de DNA. Mas as endonucleases de restrição, elas são enzimas que cortam o DNA em pontos muito específicos. Então, elas vão reconhecer sequências específicas no DNA e só após esse reconhecimento é que elas vão fazer esse corte. Então, é um corte muito controlado. É um corte muito preciso. É justamente por isso que nós utilizamos essas enzimas em biotecnologia, porque nós sabemos o local exato no DNA onde elas vão fazer esse corte. E eu tenho também as enzimas DNA ligases, que são enzimas que vão colar, vão grudar fragmentos de DNA diferentes. Tudo bem? Então, aqui nessas aplicações biotecnológicas que eu vou falar para vocês, na maioria das situações, pessoal, o que nós vamos ter é um processo de cortar e colar moléculas de DNA. É como nós conseguimos observar aqui nessa figura. Nós temos essa molécula de DNA aqui que está representada em cinza, e nós temos uma outra molécula de DNA que nós chamamos de inserto, que está representado aqui por essa molécula de azul. Então, o que é que eu posso fazer? Utilizando essas enzimas de restrição, eu posso cortar essa molécula de DNA que está representada aqui em cinza e a minha molécula de DNA de interesse, que está representada aqui em azul. Como eu cortei essas duas moléculas de DNA utilizando a mesma enzima de restrição ou as mesmas enzimas de restrição, o que vai acontecer, pessoal? Agora eu posso colar essas duas moléculas de DNA. E aqui ao final do processo, depois que eu utilizei a endonuclease de restrição para cortar as moléculas de DNA e a DNA ligase para colar essas duas moléculas de DNA, eu crio uma molécula nova. Olha só, é uma molécula híbrida, uma molécula diferente, que é formada por essas duas moléculas de DNA ligadas. Essa molécula de DNA, que é formada a partir da ligação de duas moléculas de DNA diferentes, é chamada de DNA recombinante.
Então, essas técnicas que eu acabei de falar para vocês agora de forma bem resumida, elas são coletivamente chamadas de tecnologia do DNA recombinante, que é o conjunto de técnicas que são utilizadas para produzir essas moléculas de DNA formadas a partir de duas moléculas de DNA diferentes, tá bom? E isso aqui, quando foi desenvolvido essa tecnologia do DNA recombinante, quando ela foi desenvolvida, ela representou um avanço muito grande. Ela representou um avanço muito importante, porque eu poderia, por exemplo, pegar um determinado trecho do DNA de uma célula humana que produz uma determinada proteína e poderia colocar esse trecho no material genético de uma bactéria. Será que essa bactéria ela seria capaz de produzir essa proteína? Sim. Por que a bactéria ela consegue produzir uma proteína humana? Por quê? Utilizando a tecnologia do DNA recombinante, eu consigo, pessoal, colocar a região codificadora, ou seja, a região que efetivamente contém a informação genética que vai ser utilizada para a síntese da minha proteína de interesse, associada a um promotor e a um terminador que são da bactéria, que são reconhecidos pela bactéria. Então, a bactéria, ela consegue produzir essa proteína porque a região codificadora, ela está ligada a um promotor que é reconhecido pela bactéria. E dessa forma, a gente cria um gene artificial, ou seja, um gene que é formado por um promotor e um terminador bacterianos, mas que contém a região codificadora da proteína de interesse que eu quero produzir. Então, eu, de certa forma, engano a bactéria. Esse processo é chamado de produção heteróloga de proteínas, né? Esse prefixo hétero significa diferente. Ou seja, eu estou produzindo uma proteína em um organismo, mas esse organismo, inicialmente, ele não tinha a capacidade de produzir essa proteína, porque a sequência de DNA que codifica para essa proteína, ela não está naturalmente presente no material genético daquele organismo. Tá bom? E aí, quando eu coloco a minha molécula de DNA recombinante no interior da minha célula bacteriana, ela passa a reconhecer essa molécula de DNA recombinante e ela vai produzir a minha proteína de interesse. Então, o exemplo mais clássico que nós temos de produção recombinante, produção heteróloga de proteínas, é o exemplo da produção de insulina humana. Então, na década de 80, foi desenvolvida uma tecnologia para a produção de insulina humana recombinante em bactérias. E esse foi um avanço muito importante, principalmente para os diabéticos, porque eles tiveram um acesso mais facilitado à insulina e, consequentemente, a novas terapias. Tá bom? Uma característica muito importante, pessoal, do processo de tecnologia do DNA recombinante é que, além de eu produzir a minha proteína em outros organismos, eu posso fazer alterações aqui no meu DNA de interesse para que eu possa alterar a estrutura da proteína. Essa é uma característica muito interessante porque eu posso alterar a sequência do DNA para tentar produzir proteínas com características que sejam do meu interesse.
Então, além da gente ter essa possibilidade de formar essas moléculas de DNA recombinantes, nós temos também a possibilidade de produzir novos tipos de proteínas de acordo com o nosso interesse, tá bom? Então, o objetivo inicial aqui é que a gente pudesse ter uma noção básica sobre como que é o fluxo da informação genética nas células e quais são as técnicas básicas de biotecnologia que eu posso utilizar para interferir nesse fluxo do material genético da célula para desenvolver produtos e processos que sejam do meu interesse. Eu não utilizo apenas bactérias para essa finalidade, não. Eu posso utilizar leveduras, posso utilizar células humanas, vai depender das características da proteína que eu quero produzir. Agora nós vamos começar a transferir esse conhecimento básico que nós discutimos aqui, aplicando para a realidade da pandemia de Covid-19, tá bom? Então, a Covid-19 é uma doença viral, como vocês já estão carecas de saber. A Covid-19 é provocada pelo SARS-CoV-2, ou seja, pelo vírus que está associado à síndrome aguda respiratória sistêmica, que é provocada pelo coronavírus do tipo 2. Nós temos, pessoal, um desafio muito grande para o diagnóstico e também para o tratamento de doenças virais. No que diz respeito ao diagnóstico, nós temos muitos desafios porque os vírus, eles não apresentam características de seres vivos. Dessa forma, nós não conseguimos, por exemplo, cultivar os vírus em laboratório com a mesma facilidade que nós cultivamos, por exemplo, as bactérias. Se eu pegar um vírus e colocar em um meio de cultura e aquele meio de cultura não tem células, aquele vírus ele não vai se multiplicar, porque ele precisa de infectar uma célula, e não é qualquer célula. Tem que ser uma célula específica que aquele vírus reconheça como uma célula hospedeira, tá bom? Então, nós temos esse primeiro desafio no que diz respeito ao diagnóstico de doenças virais. Com relação ao tratamento, nós temos também um número muito limitado de medicamentos disponíveis para tratar infecções virais. Isso acontece porque os vírus, eles utilizam a estrutura da própria célula para se reproduzir. Então, como o vírus vai utilizar a estrutura da própria célula para produzir novas partículas virais, eu tenho poucos alvos terapêuticos que podem ser utilizados no tratamento dessas infecções virais. Por quê? Porque eu não posso utilizar um medicamento que afete um alvo da célula. Porque se eu usar um medicamento que afeta um alvo da célula humana, eu vou afetar não somente as células que estão infectadas, mas também as células sadias. Então, é um medicamento que não é viável. Tá bom? Então, é importante a gente pontuar essas características diferentes das infecções virais. O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele apresenta, os vírus eles são formados por partículas virais. Aqui nós temos uma ilustração da partícula viral do SARS-CoV-2 e ele é um vírus que apresenta um envelope lipídico, ou seja, um vírus envelopado. Aqui na superfície eu tenho as glicoproteínas spike, que são as proteínas que interagem com o receptor da enzima conversora de angiotensina das células humanas. Então, são essas proteínas spike que dão esse aspecto, esse formato de coroa para as partículas virais, tá
bom? Por isso que o vírus se chama coronavírus, vem de coroa. Então, essa glicoproteína spike, a proteína S, ela está presente aqui na superfície, no envelope. No interior do capsídeo eu tenho o RNA, ele é um vírus que apresenta RNA como material genético e não DNA, e associado a esse RNA eu tenho as proteínas que formam o núcleo capsídeo, tudo bem? As proteínas identificadas como N, eu tenho também as proteínas M, que são as proteínas que estão associadas aqui à membrana, ao envelope, tudo bem? Então, essa que é a estrutura básica do vírus. No que diz respeito ao diagnóstico, nós temos o método que é considerado padrão ouro, que é uma reação da polimerase em cadeia, ou seja, uma PCR, em tempo real com uma transcrição reversa. Pessoal, o processo de PCR, a reação da polimerase em cadeia, ele nada mais é do que um processo de replicação do DNA que acontece fora da célula. Então, nós vamos utilizar uma enzima, que é uma enzima DNA polimerase, que ela vai replicar, ou seja, ela vai produzir várias cópias de uma determinada região do material genético do novo coronavírus. Então, esse é o método que é o mais adequado para a identificação, para a confirmação de uma infecção nas etapas iniciais da doença. Tá bom? Então, ele é um método, a PCR é um método, falando de forma bem simplificada, que mimetiza, que permite que a gente realize um processo de replicação, ou seja, de aumento de cópias do DNA, só que no laboratório, fora da célula. E, além da PCR, nós temos também os métodos imunocromatográficos, que são os métodos que são utilizados para detectar a presença de anticorpos no plasma sanguíneo, no plasma ou no soro. Tudo bem? Então, esses kits, eles apresentam proteínas do vírus e, caso a pessoa apresenta anticorpos produzidos contra essas proteínas, esses anticorpos eles vão se ligar a essas proteínas e dessa forma eu vou conseguir detectar esses anticorpos. Mas, pessoal, por que é que eu estou falando com vocês sobre a questão do diagnóstico numa palestra abordando biotecnologia? Nesses dois métodos de diagnósticos, nós utilizamos várias proteínas. Por exemplo, aqui na PCR em tempo real, nós utilizamos a proteína DNA polimerase. Aqui no método imunocromatográfico, que é esse kit para avaliar a presença de anticorpos, esse kit rápido para avaliar a presença de anticorpos, eu preciso ter também a presença de proteínas específicas do vírus. Porque eu só vou conseguir detectar os anticorpos presentes no plasma do paciente se esses anticorpos eles se ligarem a essas proteínas. Pessoal, as proteínas que estão presentes aqui nos kits de diagnóstico ou de PCR, elas são todas proteínas produzidas por tecnologia do DNA recombinante. Imagina se eu não tivesse a possibilidade de produzir essas proteínas de forma recombinante. Imagina se eu tivesse que obter uma grande quantidade de partículas virais em laboratório para só depois eu extrair essas proteínas e purificar essas proteínas. O processo seria muito trabalhoso. Eu teria muita dificuldade para produzir os kits de diagnóstico. Mas eu consigo produzir as proteínas do coronavírus de que forma?
eu pego trechos do material genético que codificam para essas proteínas, por exemplo, para a proteína spike ou para a proteína do núcleo capsídeo, normalmente é a proteína spike, pelo fato de ela estar aqui na superfície. Eu pego o trecho do material genético do vírus que codifica para essa proteína, insiro esse trecho no material genético de uma bactéria e a bactéria passa a produzir essa proteína para que eu possa utilizar essa proteína em um teste de diagnóstico. Tá bom? Então, essa tecnologia do DNA recombinante, ela permitiu o desenvolvimento desses kits e até mesmo da própria PCR. Nós tivemos o desenvolvimento de kits de forma muito rápida, numa velocidade muito rápida, né? A pandemia, ela foi declarada em março, pouco tempo depois nós já tínhamos kits de diagnóstico disponíveis no mercado. Então, graças ao desenvolvimento dessas técnicas biotecnológicas, é que nós conseguimos obter essas proteínas de forma mais fácil. Bem? Agora, essa foi a parte relacionada com o diagnóstico. Vamos falar um pouco agora sobre a parte relacionada com a prevenção. E aqui, nessa conversa que eu estou tendo com vocês, nós vamos focar na parte de vacinas, que são estratégias de prevenção muito importantes, né, que estão cada vez mais importantes nesses dias onde a pandemia ela não apresenta sinais de controle. Então, nós esperamos ansiosamente pelas vacinas. Nós temos vacinas que são constituídas por vírus inativados. É o caso, por exemplo, da vacina Coronavac. Ela é constituída por vírus inativados. Mas nós temos também várias possibilidades de vacinas que utilizam a tecnologia do DNA recombinante. É o caso, por exemplo, das vacinas derivadas de adenovírus. E eu posso mencionar como exemplo de vacinas derivadas de adenovírus a vacina da Oxford AstraZeneca, que ela vai utilizar um adenovírus que infecta primatas, mas não infecta humanos. As vacinas também do Instituto Gamaleya, a vacina Sputnik, e também a vacina da Janssen, que é uma subdivisão da Johnson & Johnson. Então, são vacinas que utilizam vetores derivados de adenovírus. Como funciona esse processo, pessoal? Primeiro, vamos entender o que são os adenovírus. Os adenovírus são uma classe de vírus que estão relacionados normalmente com doenças respiratórias. Nós temos alguns adenovírus que, inclusive, provocam algumas doenças respiratórias em humanos. E esses adenovírus, eles infectam células do nosso corpo da seguinte forma. São vírus de DNA e, uma vez que eles reconhecem uma célula a partir de proteínas presentes aqui na superfície, esses vírus eles vão lançar o seu material genético, que é constituído por DNA, aqui no interior da célula. Esse DNA do vírus, ao chegar aqui no núcleo, ele vai ser transcrito, ou seja, ele vai ser utilizado para a produção de uma molécula de RNA, e esse RNA ele vai ser utilizado posteriormente para a produção de uma proteína. Esses adenovírus que são utilizados na vacina, eles são adenovírus modificados geneticamente. De que forma? Primeiro, eles são adenovírus não replicantes, ou seja, são adenovírus que são modificados geneticamente para que eles não possam provocar doença no ser humano. Qual é a função, então, do adenovírus? É apenas entregar o DNA para as nossas células. E esse DNA dos adenovírus contém um trecho da informação genética
que é utilizada pelo coronavírus para produzir a proteína spike. Então, eu peguei um trechinho dessa informação genética, coloquei dentro desse adenovírus. Quando a pessoa recebe esse adenovírus através da vacina, o adenovírus ele vai infectar uma célula, mas ele não vai se reproduzir, porque ele perdeu essa capacidade. Ele vai apenas entregar essa informação genética, essa molécula de DNA recombinante para a célula. Tudo bem, professor, mas a célula recebeu uma parte do DNA do coronavírus. Ela não recebeu o coronavírus inteiro. Como que isso vai favorecer o desenvolvimento de uma resposta imunológica? Pessoal, a célula, ela vai reconhecer esse DNA, ela vai fazer a transcrição desse DNA em uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA, ela vai ser traduzida, ou seja, ela vai ser utilizada para a produção de parte, de fragmentos dessa proteína spike. E aí o que acontece? Esses fragmentos da proteína spike do coronavírus, eles vão ser apresentados, eles vão ser expostos aqui na membrana plasmática dessa célula humana. Quando essa proteína ela é exposta aqui na membrana plasmática, células do nosso sistema imunológico vão reconhecer essa proteína como uma proteína estranha. Então, nós vamos ter aquelas abordagens clássicas da imunologia, nós vamos ter um processo de apresentação dessa proteína estranha para as células do nosso sistema imunológico e, dessa forma, o que é que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter o desenvolvimento de uma resposta imunológica, tanto celular, ou seja, nós vamos ter a ativação das células, quanto humoral, ou seja, nós vamos ter a produção de anticorpos. E assim, uma vez que a pessoa foi vacinada, ela apresenta agora anticorpos circulantes. Caso aquela pessoa entre em contato com o coronavírus, o que vai acontecer, pessoal? Os anticorpos que já estão presentes lá no plasma vão se ligar nessa proteína spike que está aqui na superfície do coronavírus. E assim a pessoa, ela fica protegida, tá bom? Então esse que é o mecanismo básico dessas vacinas que são derivadas de vetores adenovirais, como é o caso da vacina Oxford AstraZeneca. Nós temos aqui diversas tecnologias que são utilizadas para essas vacinas. Então, dependendo da tecnologia, a pessoa ela pode ter a necessidade de tomar 2 doses, como é o caso, por exemplo, da vacina Oxford AstraZeneca, né? E nós temos também a vacina da Janssen, que ela utiliza uma tecnologia que permite uma expressão um pouco mais duradoura dessas proteínas. Então, a pessoa consegue produzir a proteína por um tempo maior e, com isso, uma dose da vacina, pelo que os estudos indicam, já é suficiente para que a pessoa desenvolva uma resposta protetora. Além dessas vacinas de vetores adenovirais, nós temos também as vacinas que são baseadas em RNA mensageiro. Qual a diferença dessas vacinas? Nós temos também uma produção de uma molécula recombinante, mas não é de DNA, é de RNA. Qual que é a diferença, pessoal? Olha só, a vacina de DNA, ela precisa fazer com que o DNA chegue até o núcleo da célula para que ele possa ser transcrito em uma molécula de RNA mensageiro e, a partir dessa molécula de RNA mensageiro, nós temos a produção da proteína S, da proteína spike. A vacina de RNA, ela já tem o RNA mensageiro pronto.
ela não tem DNA, ela já tem o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai entrar aqui na célula e ele já vai ser traduzido. Então, observem que é um processo mais curto, é um processo mais fácil. Então, eu não preciso fazer com que o DNA chegue lá no núcleo. Eu já tenho o RNA ele cai aqui no citoplasma. Como o processo de tradução ele acontece aqui no citoplasma, esse RNA ele já é lido aqui pelos ribossomos. Eu tenho a produção dessa proteína S, dessa proteína spike, e aí o processo ele vai ser o mesmo. Essa proteína produzida, ela vai ser expressa, ela vai ser apresentada aqui na membrana da célula humana que recebeu esse RNA mensageiro, e eu vou ter o desenvolvimento de uma resposta imunológica protetora, tá bom? É por isso também que essa vacina, ela precisa ser armazenada a temperaturas muito baixas, né? Inicialmente, o fabricante ele estipulava que essa vacina ela deveria ser armazenada entre menos 60 e menos 80 graus. Posteriormente, eles afirmaram que a vacina pode ser armazenada a menos 20 graus, que é a temperatura de um freezer doméstico, por um tempo um pouco menor. Tá bom? Mas essa vacina ela precisa de uma temperatura de armazenamento bem menor, porque o RNA é uma molécula muito mais instável do que o DNA. Essas vacinas, por sua vez, já podem ser armazenadas em temperaturas um pouco mais elevadas. Tá bom? Ao contrário das vacinas de adenovírus, as vacinas de RNA mensageiro, elas não estão dentro de partículas virais. Como exemplo, pessoal, de vacinas de RNA mensageiro, as mais conhecidas em uso, nós temos a vacina da Pfizer e da Moderna. São vacinas que utilizam essa tecnologia do RNA mensageiro. Essas vacinas, elas são encapsuladas em nanopartículas lipídicas. Então, aqui, junto com a biotecnologia, por que a biotecnologia ela é importante aqui? Porque a partir de técnicas biotecnológicas, eu consigo produzir uma quantidade muito grande de moléculas de RNA mensageiro. Observem, eu tenho um processo de transcrição, ou seja, de síntese de RNA, in vitro, ou seja, eu tenho um molde de DNA e eu vou utilizar uma enzima RNA polimerase para quê? Para possibilitar a síntese de várias e várias cópias desse RNA viral. Esse RNA depois ele vai ser modificado e vai ser purificado. E aí eu tenho a vacina. Só que o que acontece, pessoal? O RNA, ele, primeiro, é uma molécula muito instável. Se eu tivesse uma vacina que era formada apenas pelo RNA dissolvido em solução aquosa, esse RNA ele ia ser rapidamente degradado. Segundo problema, o RNA ele precisa entrar na célula para que ele possa ser traduzido. A célula, ela é separada do meio externo por uma membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é formada por lipídios, ou seja, a membrana plasmática é uma molécula, é uma estrutura apolar, enquanto que o RNA é uma molécula muito polar que apresenta carga negativa. Então, para facilitar essa entrada do RNA na célula, é que são utilizadas essas nanopartículas lipídicas,
Então, são esferas formadas por lipídios, e aqui no interior dessas esferas, eu tenho essas moléculas de RNA que foram produzidas aqui por meio desse processo. Então, essas nanopartículas lipídicas, elas são uma forma de proteger o RNA e, ao mesmo tempo, fazer com que o RNA possa entrar na célula. Por quê? Porque a membrana plasmática é uma estrutura apolar formada por lipídios, e essas nanopartículas de lipídios, elas também são formadas por lipídios. Então, elas conseguem interagir com a membrana e permitir com que o RNA ele possa ser lançado na célula, tá bom? Então, esse é um exemplo de aplicação biotecnológica utilizando uma nanoestrutura. E esse processo não se resume apenas aqui à vacina. Nós temos a nanotecnologia sendo utilizada em várias outras aplicações. Por exemplo, esse artigo é um artigo muito interessante, que ele propõe a síntese de nanopartículas minerais, que ele chama de nanoargila, do termo em inglês nanoclay. Essas nanopartículas minerais, elas poderiam funcionar como se fossem pseudo-anticorpos. Qual o objetivo de um anticorpo, pessoal? Um anticorpo é uma molécula proteica altamente específica que vai conseguir se ligar a um antígeno, que pode ser uma proteína ou alguma outra molécula, de forma bem específica. Quando nós somos vacinados, nós produzimos anticorpos contra a proteína spike, a proteína S que está presente na superfície do coronavírus. O anticorpo vai se ligar a essa proteína e, dessa forma, o vírus não consegue entrar na célula, porque o receptor, a proteína S, está bloqueado. Essas nanopartículas minerais, elas funcionariam como anticorpos, porque elas poderiam se ligar de forma específica aqui na proteína spike e, dessa forma, bloquear a ligação dessa proteína spike com o receptor celular que o vírus utiliza para infectar a célula. Então, funcionaria como uns pseudo-anticorpos, né? Existem vários estudos que demonstram que algumas nanopartículas, elas não apresentam toxicidade para o organismo humano. Então, mesmo sendo materiais que não estão presentes naturalmente no nosso corpo, eles são tolerados. Então, essas nanopartículas poderiam ser utilizadas para essa finalidade. Uma outra aplicação muito importante da nanotecnologia, aqui já voltando um pouquinho para a parte de diagnóstico, é o desenvolvimento de nanosensores, ou seja, são circuitos, são chips que são desenvolvidos para permitir um diagnóstico, uma detecção contínua e mais rápida de determinadas doenças. A gente fala que esse diagnóstico é um diagnóstico do tipo point of care, ou seja, são exames que podem ser realizados em situações bem específicas, por exemplo, na casa do paciente, ou em clínicas pequenas, ou então para um monitoramento contínuo. E falando de forma bem simplificada, como que esses chips, esses nanosensores, eles funcionam? Esses materiais, eles apresentam moléculas orgânicas que detectam determinados analitos, determinadas substâncias que estão relacionadas a determinadas doenças. Por exemplo, a gente pode desenvolver um sensor colocando nesse chip anticorpos que detectem, que se liguem ao novo coronavírus.
toda vez que esse anticorpo se ligar a uma partícula viral, vai ser gerado um sinal elétrico. Então, eu consigo ter uma detecção rápida e em tempo real de partículas virais, por exemplo, em uma determinada amostra, né? A partir da geração desses sinais elétricos, toda vez que a partícula viral ela se liga a esses anticorpos que estão presentes nesse sensor. Então, existem vários sensores que estão sendo desenvolvidos em escalas cada vez menores, e como nós estamos na época da inteligência artificial e também na época de Big Data, ou seja, na geração de grandes volumes de dados, esses sensores eles estão sendo cada vez mais integrados à internet. Então, dessa forma, é possível, por exemplo, que num futuro não muito distante já esteja popularizado um determinado tipo de pequena estação de laboratório, onde as pessoas elas poderiam fazer exames em suas casas, por exemplo, a partir de uma gotícula de sangue ou a partir de uma amostra de urina, e essa pequena estação de laboratório em miniatura, ela coletaria os dados após fazer a análise desse material e ela transmitiria esses dados diretamente para o laboratório ou até mesmo para o médico do paciente. Então, nós temos essa possibilidade de desenvolvimento desses dispositivos que vão permitir uma modernização não somente do diagnóstico de doenças virais, como é o caso da Covid-19, mas de diversas outras doenças também. Tá bom? Eu agradeço pela atenção dos senhores, das senhoras e das senhoritas, dos senhoritos também. Esses eram os principais pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acredito que o pós-pandemia, depois que nós tivermos superado essa crise, vai ser um processo onde nós vamos ter um desenvolvimento ainda mais acelerado de tecnologias relacionadas com a saúde, com o tratamento e também com o diagnóstico. Então, só para vocês terem uma ideia, apesar dessas tecnologias de vacinas de DNA e também vacinas de RNA já serem antigas, essa é a primeira vez que nós utilizamos essas tecnologias. E pelos testes que foram realizados, são tecnologias que deram certo, são tecnologias promissoras. Nós conseguimos desenvolver uma resposta para a pandemia de forma muito rápida. Nunca se produziu uma vacina de forma tão rápida, e isso, com certeza, é um impacto mais nítido que nós estamos observando da biotecnologia, que com certeza não vai ficar restrito apenas à questão da pandemia de Covid-19. Nós vamos experimentar no pós-pandemia uma revolução no conceito de tratamento e de diagnóstico de doenças. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e agradeço mais uma vez pelo convite. Pessoal, obrigado. Professor, nossa, minha tela tá um horror, né? Agora que eu acabei de ver aqui, tá toda borrada. Professor, muito obrigado. A palestra foi sensacional. O pessoal está aqui no chat. Muito obrigado pela explicação, palestra fantástica. Muito grato por essa explicação fantástica, professor. E realmente, professor, foi muito esclarecedor. É incrível ver como a biotecnologia ganha cada vez mais espaço dentro da aplicação, né, na saúde. Inclusive, o trabalho de uma colega nossa, da professora Andreane, que é a minha orientadora de TCC, trabalha com biotecnologia. Ela acabou de publicar uma reportagem sobre o trabalho de doutorado dela, que ela isolou um composto da goiaba e utiliza esse composto nanoestruturado para aplicação anticâncer. Ela viu uma atividade, principalmente no câncer de mama. E a minha linha de pesquisa com ela também na UNB é mais ou menos nessa linha, só que eu utilizo o óleo de baru, e a gente está vendo também a atividade anticâncer. Então, assim, eu acredito que a área da nanotecnologia, acaba que é uma área também que eu tenho muito, muito interesse, é uma área do futuro, né? Com certeza. E com certeza vai ser uma área do futuro. Professor, com certeza. Tem uma perguntinha aqui, se o senhor, eu vou fazer aqui, tem duas, na verdade. Eu vou fazer primeiro a da Carla.
A Carla pergunta, de que forma é feita a inativação da replicação do vírus? Que no caso é aquela das vacinas de adenovírus não replicante, eu acho que ela falou, né? Essa inativação da replicação dos vírus nas vacinas. Assim, hoje, com o avanço das técnicas de genômica, o pessoal já consegue identificar no genoma do vírus quais são os genes que são essenciais para que, quando ele entra na célula, ele inicia o processo de infecção. A partir da tecnologia de DNA recombinante, esses vírus que estão relacionados com a infecção, eles são recortados e deletados. E aí, no lugar desses vírus, nós colocamos o nosso DNA de interesse. Então, nós conseguimos criar partículas virais em laboratório que são não infectantes. Ou seja, eu consigo obter as partículas virais, mas elas, quando entram em contato com a célula, elas não apresentam a capacidade de desenvolver o processo infeccioso. É importante ressaltar que essa é uma inativação por tecnologia de DNA recombinante, porque eu vou recortar os genes que causam a infecção e eu vou colocar o gene que me interessa. Isso é diferente da vacina que é formada a partir de vírus inativados, como é o caso da vacina da Coronavac. Então, eles vão pegar o coronavírus mesmo e vão inativar o coronavírus, seja utilizando substâncias químicas ou calor. Bom? Tá ótimo. Professor, tem mais uma aqui também. Eu acredito que essa daqui, quer ver, é da Nádia. A Nádia falou, quando o senhor estava falando um pouco sobre os testes rápidos, houveram muitos erros nos testes rápidos na detecção de Covid na cidade dela. Ela quer saber por que isso pode ter acontecido. Esses testes rápidos, esses testes que se baseiam em anticorpos, porque, na verdade, a gente tem vários tipos desses testes, né? Então, tem várias marcas com sensibilidade e especificidade diferentes, né? É importante ressaltar que esses métodos rápidos, eles são métodos que podem estar sujeitos a determinados interferentes que possam estar no plasma sanguíneo, né? É importante primeiro isso. E segundo, normalmente os testes rápidos, pelo fato de eles serem testes de triagem, eles são testes que apresentam sensibilidade e especificidade adequada, principalmente porque eles privilegiam pegar os resultados positivos. Então, a função desse teste, pelo fato de ele ser um teste de triagem, é utilizar o teste inicialmente para fazer uma triagem e depois a pessoa ela teria uma confirmação com o teste relacionado com o padrão ouro, que seria a RT-PCR. Outra característica que é muito importante de se mencionar desses testes rápidos. Não adianta eu usar o teste rápido no início da doença, nos primeiros dias de sintoma, porque a imunidade humoral, ela faz parte da imunidade adaptativa que se desenvolve na segunda fase. Então, existem essas duas distinções. Início da doença, RT-PCR. Posteriormente, pode-se aplicar o teste rápido. E é importante mencionar também que, vocês devem ter visto isso em outras palestras, muito da resposta imunológica ao COVID ainda continua enigmática. Existem casos, por exemplo, de pessoas que têm uma clarificação de anticorpos do plasma alguns meses depois da doença. Então, a gente tem algumas limitações com relação a essa questão de anticorpos. Então, é por isso que esses testes podem falhar, mas eles são testes que, dependendo da marca, evidentemente, eles são testes que são apropriados, desde que utilizados na fase correta da doença. Da maneira correta. Doutor Helder, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Só gostaria de agradecer novamente, todo mundo está elogiando muitíssimo a sua palestra, a Carla agradece também a resposta, todo mundo aqui batendo palminha.
muito obrigado. Eu acredito que a sua palestra complementou várias outras palestras, porque a gente teve ontem a palestra também sobre vacinas, onde a gente também comentou um pouco sobre essas tecnologias utilizadas. A gente também teve uma palestra com a professora Ana Carolina hoje de manhã, falando sobre sensibilidade dos imunoensaios também para a detecção de doenças infecciosas. Então, acaba que fez um mix entre as palestras e foi muito complementar, eu diria, os conhecimentos. Então, já são 9h15, eu vou encerrar aqui, mas muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu aceite. O senhor sempre está fazendo parceria com a gente. E é isso, prof. Eu que agradeço muito. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Gente, então amanhã a gente volta com nossa primeira palestra sendo às 9h. Nós tivemos uma pequena mudança. Nós vamos ter um outro palestrante com um tema também de nanotecnologia nesse tratamento anti-câncer, tá? Então, vai, como eu estou falando, tudo se complementar, uma palestra com a outra para trazer um maior entendimento dos temas que a gente está abordando. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite para todo mundo. E eu espero ver vocês amanhã, às 9h, no link que a gente mandou para vocês via e-mail, tá bom? O tema vai mudar, mas o link vai continuar o mesmo. Seria o link daquela palestra que a gente tinha proposto inicialmente, tá bom? Então, vocês podem entrar com o mesmo link. Muito obrigado, Ana Paula. Uma boa noite e um bom descanso para todo mundo, gente. Tchau, tchau.